A violência contra crianças e adolescentes é uma prática que, em pleno século XXI, ainda vigora na sociedade. O abuso sexual é um crime constante que preocupa principalmente pais e responsáveis. Esse é o assunto do tema jurídico de hoje, que está começando agora. De acordo com um estudo produzido recentemente pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, muitos criminosos que abusam de crianças e adolescentes conhecem as vítimas e não têm diagnóstico de doença mental, sendo capazes de entender a gravidade de seus crimes. Para conversar conosco sobre o assunto, convidamos o psicólogo clínico e forense e mestre em Medicina Legal e Ciências Forenses pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Mauro Paulino, que participou esta semana do primeiro Fórum de Direito Penal da Facisa. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do tema jurídico. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. É um prazer tê-lo aqui conosco. E para discutir um tema que é sério, é preocupante, não só para o Brasil, não só para Portugal, mas para o mundo inteiro. Então, queria trazer um pouco dessa sua visão europeia para um problema que atinge toda a comunidade, né, de todos os países. É verdade. E, para iniciar, a gente acaba de dizer que temos aqueles que cometem o crime, não necessariamente o que muitas vezes quis colocar, que teria algum problema mental, né? Não seria um sabedor do que estava fazendo. Mas queria saber do senhor, o perfil passa por aí, tem essa conotação ou não? O perfil do abusador sexual de crianças é muito distinto. Isto é, não há grandes traços comuns. Pelo menos existem diversas abordagens, diversas tipologias do abuso sexual de crianças, que vai tentando encontrar alguns traços comuns, mas ainda assim os perfis não conseguem ser muito homogéneos, têm características distintas. E uma das características que a investigação tem mostrado é que a inexistência de psicopatologia é bastante frequente. E aí é mais uma defesa coletiva, se pensarmos que queremos acreditar que qualquer criminoso tem que ter uma perturbação mental, é também o não querer reconhecer que qualquer um de nós pode cometer um crime, não é? Por exemplo, no homicídio, as pessoas às vezes também procuram essa característica patológica do ponto de vista da personalidade ou do ponto de vista mental, e isso também não acontece. Há um déficit, muitas vezes, de socialização, que não permitiu a aquisição de algumas competências sociais e interpessoais importantes e que podem contribuir para o cometimento daquele crime, mas não tem que necessariamente haver uma patologia mental diagnosticada. Há uma necessidade de transferir responsabilidade, né? Olha, o problema é mental, então, mas como o senhor coloca, não é isso. E a gente queria passar então a discutir se isso também seria um mito, uma maioria deste tipo de crime cometido pelo gênero masculino. A criminalidade, de uma forma geral, é sobretudo masculina, é um traço de género muito saliente. A maioria dos agressores são efetivamente do sexo masculino, pelo menos que se saiba. Isto é, do ponto de vista do abuso sexual de crianças, estima-se, prevê-se que a prevalência de abusos cometidos por mulheres seja maior do que aquela que se conhece, mas que por questões culturais as pessoas vão silenciando mais, porque um pré-adolescente ou um adolescente que tenha um relacionamento com uma mulher mais velha é visto como até algo positivo, não é? Que conseguiu conquistar uma mulher mais velha. Então, há questões culturais que levam também à influência da forma como olhamos para o crime. Ultimamente, a gente tem utilizado muito o termo pedofilia. Eu queria saber do senhor se há aí um sinônimo, a gente pode tratar como um sinônimo do abuso sexual, ou são coisas distintas? São coisas distintas. A investigação científica mostra que é mais correto o termo abuso sexual de crianças ou abusador sexual de crianças. Porquê? Porque nem todos os abusadores sexuais de crianças preenchem os critérios de diagnóstico para a pedofilia. A pedofilia é uma parafilia, isto é uma forma de comportamento em que a pessoa, para atingir o orgasmo, para se excitar sexualmente, tem que ter um objeto dito bizarro ou a preferência por uma criança, no caso, a pedofilia, uma preferência sexual dirigida para crianças, e esse é o único meio, ou o meio
indispensável para se conseguir excitar sexualmente. E isto tem critérios de diagnóstico apontados pela Organização Mundial de Saúde, apontados pela Associação Americana de Psiquiatria. E nem todos os abusadores sexuais preenchem estes critérios. Por isso, de uma forma assim mais simples para nos ajudar a perceber, a investigação fala em abusador sexual primário ou preferencial, que está mais associada à questão da pedofilia por existir esta preferência por crianças, e temos os abusadores ditos secundários ou situacionais, isto é, por circunstâncias do stress, momentos muito específicos da sua vida, podem contribuir para que abuse sexualmente uma criança sem que esteja sexualmente dirigida com essa preferência para um menor. O pedófilo estaria mais aproximado desse problema mental? A pedofilia é uma questão médico-psicológica. Isto é, pode haver aqui uma discussão sobre a imputabilidade de um pedófilo. Isto é, se ele consegue, apesar de perceber que aquele comportamento é condenável, que é crime, se ele consegue segurar os seus impulsos ou não. E aí é uma discussão também que, para além do direito, envolve a parte médica, a sexologia e a parte psicológica. Professor, que mecanismos os pais, os responsáveis, a sociedade de uma maneira geral, deve utilizar, pode buscar utilizar para tentar minimizar esse tipo de problema? Começa pela educação sexual e aqui os pais e a escola têm um papel fundamental. Por exemplo, pelo menos em Portugal isto acontece muito, há uma resistência das pessoas em chamar os órgãos sexuais pelo dito nome. Então criam palavras que tentem fugir ao nome, não é? Acham que a criança não tem que saber, e isto depois cria uma dificuldade na criança no futuro de nomear os órgãos sexuais. Porquê? Porque fica com vergonha, porque tem medo de abordar o assunto ao pé dos adultos, e isto pode dificultar depois uma posterior revelação quando existe abuso sexual. A investigação mostra formas muito simples de educar as crianças para saberem aquilo que é um bom toque e aquilo que é um mau toque. Por exemplo, uma criança com 4, 5 anos pode na escola fazer um desenho, um figurino de uma pessoa e com a professora ou com o pai, com a mãe, pintar a verde as zonas do corpo que podem ser tocadas por outro adulto e a pintar a vermelho as zonas do corpo que não podem ser tocadas. E caso alguém toque, o que é que a criança tem que fazer? Ou seja, de uma forma lúdica, conseguimos educar e tirar esse peso. E uma das questões que a investigação tem apontado como mais importante para que o abuso não se prolongue no tempo é a existência de um adulto significativo, ou seja, aquela criança saber que tem um adulto a quem possa recorrer, seja o pai, seja a mãe, seja o professor. Sobretudo, os abusos ocorrem dentro da família. A investigação estima que 80% dos abusos ocorrem em contexto intrafamiliar, dentro da família. Por isso a sociedade terá que estar preparada também para identificar esses sinais e os professores, a escola, têm um papel fundamental nesse sentido. O senhor fala dessa dificuldade dos pais de tratarem sobre a sexualidade com os filhos, e aí eu queria saber se se o senhor vê uma correlação disso com a educação e com a relação com a igreja, do que a igreja secularmente, a forma como secularmente a igreja tratou a sexualidade. A igreja, num todo, é um instrumento cultural, não é? E quando falamos a cultura influencia o crescimento e o entendimento que as pessoas fazem da vida. Da mesma forma que o olhar religioso influenciou o aborto e outros temas importantes como o uso do preservativo. Então são também temas que a igreja tem uma influência na forma como as pessoas olham para a sexualidade. Certo, a gente continua daqui a pouquinho. Vamos para o nosso primeiro intervalo e a seguir voltamos com mais tema jurídico. Voltamos com o programa Tema Jurídico, hoje falando sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes, bem como violência familiar. Professor, a gente tem também uma outra afirmativa, outra assertiva que costuma se fazer, de que aquela criança que foi abusada pode vir a ser um adulto que também fará novas vítimas. Eu queria saber da psicologia forense, qual é a perspectiva, qual é o olhar dela acerca dessa assertiva. Em psicologia nós falamos de fatores de risco que podem potenciar, aumentar o risco dessa violência. E os maus tratos infantis ou o abuso sexual vivenciado na infância é um fator de risco.
Mas isto não significa que todas as crianças que tenham sido abusadas venham a ser agressores. Ou seja, a investigação, apesar de reconhecer o maltrato vivido na infância como um fator de risco, chama a atenção para uma distinção que é muito importante fazer. Uma coisa é causalidade e outra coisa é relação ou correlação. E então, quando falamos de alguém que foi abusado na infância, não estamos a falar de uma causalidade, de uma linha sem qualquer variável que vai resultar num agressor futuro. E isto tende a não acontecer, sobretudo, quando existe uma intervenção psicológica para com aquela criança que foi abusada e quando são apontados outros caminhos do ponto de vista da educação. Quando há outras figuras significativas, um professor, um colega, os pais de outros colegas, que podem educar e passar também outros valores à criança. Por isso, uma criança que tenha sido abusada não tem que ser obrigatoriamente um abusador. Mas vocês têm pesquisas que apontam que os abusadores, em sua maioria, foram crianças abusadas? Existem vários estudos e as percentagens, a maioria das percentagens indicam que não são vítimas ou não foram vítimas. Um detalhe que a investigação também chama a atenção, pelo menos no caso do abuso sexual de crianças, e isto é uma investigação sobretudo norte-americana, que quando perguntam aos abusadores se foram abusados na infância, eles tendem a dizer que sim, com vista a terem uma benevolência, a ter ali um motivo para aquilo que cometeram. Contudo, quando numa segunda fase da investigação é apontado que vão ser submetidos ao polígrafo, à dita máquina da verdade, então eles aí, por receio de serem detectados, assumem que não foram efetivamente abusados na infância. E aí a percentagem cai significativamente. Entendo. Professor, a psicologia forense, a atuação da psicologia forense em Portugal, eu queria que o senhor, do que o senhor conhece da psicologia forense no Brasil, se o senhor poderia traçar um paralelo. Há coisas... Portugal e o Brasil têm muito mais em comum, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E há coisas que nós fazemos em Portugal que eu vejo que vocês não fazem, seria positivo fazer, mas também vejo coisas que vocês fazem no Brasil que nós não fazemos em Portugal e seria positivo fazermos. Um exemplo, aqui o psicólogo trabalha como um assessor direto no tribunal, está com o juiz, está com o Ministério Público. Em Portugal é difícil isso acontecer, estamos localizados numa outra sede, num outro espaço físico, e não temos esta proximidade tão direta como vocês têm, por exemplo, no tribunal. Por outro lado, nós temos um uso mais alargado de protocolos de entrevista forense, que quando eu cheguei ao Brasil, raros colegas conheciam essa realidade de investigação. Então, há aqui coisas que podem ser muito provícuas, muito positivas desta partilha entre os dois lados do Atlântico. E qual o papel do psicólogo forense lá em Portugal? Vocês trabalhariam como uma espécie de consultor para o tribunal? Como é que funciona? O psicólogo forense que trabalha para o Ministério da Justiça está a trabalhar para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, está nesse gabinete médico-legal ou nessa delegação, e aí faz as avaliações, as perícias que são pedidas pelo Tribunal. Pode ser no âmbito de um caso de direito da família, de regulação das responsabilidades parentais, pode ser na credibilidade do testemunho de uma vítima de abuso sexual, pode ser no âmbito do direito do trabalho, para avaliarmos o dano psíquico que aquele acidente de trabalho teve na pessoa. Então, a tarefa do psicólogo forense pode ser bastante abrangente e, felizmente, cada vez mais o Tribunal vai reconhecendo essa necessidade e esse contributo útil da psicologia. Ou seja, o direito lentamente vai reconhecendo que não pode ser narcísico, isto é, que também tem que olhar para os outros saberes. E vocês têm tido uma conquista de poder de decisão nas tomadas nas sentenças judiciais? O psicólogo, ou no caso a perícia elaborada pelo psicólogo, não pode substituir o juiz. O juiz é quem decide, é soberano e tem essa autoridade. Contudo, mas pesa esses pareceres de vocês? Cada vez mais, muitas vezes na própria conclusão, o juiz inclui parágrafos, inclui frases que são do relatório do laudo pericial. Então há cada vez mais uma valorização do trabalho das ciências comportamentais. O senhor indicaria algum país que o senhor considera modelo na aplicação do trabalho do psicólogo forense? Há dois países que eu gosto bastante de sublinhar, porque pelo menos a publicação é muito intensa e com boas práticas até. O Canadá e o Reino Unido. São duas realidades que, na área da psicologia do comportamento, na área da psicologia forense, têm dado bastantes contributos úteis nesse sentido. Os Estados Unidos também têm, pela sua dimensão
publicado muita informação útil, muita investigação, mas depois na parte da operacionalização eu fico com uma excelente ideia daquilo que acontece no Canadá e que acontece no Reino Unido. O que é que o senhor destacaria de inovador, de diferente que eles fazem? Por exemplo, no Canadá, a intervenção que é feita em contexto prisional com agressores sexuais. Existe uma grande proliferação de metodologias de intervenção com agressores em contexto prisional. E, por exemplo, em Portugal, nós temos 14 mil presos e temos cerca de 30 psicólogos nas prisões. Que intervenção, que trabalho de ressocialização conseguimos fazer com este número? Fica difícil. E então, daquilo que eu vou vendo, que eu vou lendo sobre a realidade do Canadá, e há um trabalho fantástico nesse sentido. Tá joia. Vamos para mais uma pausa e em seguida voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico. Não saia daí. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda a violência sexual contra crianças e adolescentes, bem como a violência familiar. Professor Mauro, a violência doméstica é uma variante, né, da violência familiar e tem resultado na morte de muitas mulheres. Que violência é essa? É uma violência que acontece no silêncio, não é? Em casa, entre quatro paredes, e muitas vezes podemos falar mesmo do inimigo em casa que vai perpetrando e agredindo muitas vezes a mulher nestas situações, porque a violência doméstica é sobretudo cometida do homem contra a mulher, estima-se também na ordem dos 80% cometida de homem contra a mulher, se bem que estima-se na ordem dos 18, 20% que a mulher também agride o homem. Mas desde 2002, e isto é assustador pensarmos nesta informação, que o Conselho da Europa diz que a violência doméstica já resultou em mais mortes de mulheres do que o cancro, ou no caso o câncer, como vocês falam aqui no Brasil, os acidentes de viação e a guerra. Por isso nós estamos a falar de uma realidade muito urgente. A Organização Mundial de Saúde classifica a violência doméstica como um problema de saúde pública grave que merece uma abordagem científica e não uma abordagem ideológica. Na nossa realidade brasileira, esse problema é gritante, tanto que a gente tem uma lei, chamada Lei Maria da Penha, né, onde é preciso, e alguns homens ainda brincam com isso, né, dizendo, então também precisa dar proteção para o homem porque a mulher também agride, mas estamos aí numa parcela bem diferente entre agredidos e agressores. E ainda temos uma certa resistência da mulher em, de fato, ir até a delegacia e prestar queixa, e muitas vezes fazem isso, mas depois voltam e fazem a retirada dessa queixa. Essa realidade de um certo receio de buscar o apoio da lei para se proteger, também acontece lá em Portugal? Também acontece. E nós temos que pensar nessa questão de duas formas. No caminho que existe ainda por fazer ao nível das respostas sociais para que a vítima perceba que tem alternativas para sair daquela situação de violência, isto é, o policial tem formação para ajudar a encontrar soluções, que existem casas de abrigo ou casas de acolhimento para vítimas de violência doméstica confidenciais. Rede, né, exatamente, uma rede de apoio. E então, quando a vítima vai percebendo essa existência dessa rede, mas uma rede que não é apenas teoria, que funciona na prática, isso ajuda. Por outro lado, quando falamos em violência doméstica, nós temos também que olhar para a dinâmica de personalidade da vítima de violência doméstica. Porquê? Porque muitas vezes é a própria dinâmica da sua personalidade, por exemplo, uma personalidade mais dependente, mais ansiosa, que leva a continuar naquela relação de violência doméstica. A estatística internacional aponta que uma vítima de violência doméstica, desde que iniciou a situação de violência até pedir ajuda ou denunciar, passa em média 13 anos. Ou seja, há algo também da característica da personalidade da vítima de violência doméstica que vai permitindo ficar naquela relação violenta. Porquê? Porque muitas vezes acredita que o agressor vai mudar, não é? Ele pede desculpas, acha que no outro dia nada vai acontecer e tudo se volta a repetir. Um outro detalhe muito curioso que a investigação tem sublinhado é que quando questionamos a vítima sobre as razões que a levaram a ficar naquela relação o tempo que ficou, uma das razões mais apontadas é os filhos, ou são os filhos, não é? Eu fiquei na relação pelos meus filhos. Contudo, quando nós perguntamos o que é que começou primeiro, a violência ou os filhos vieram primeiro, nós vemos que a violência começou primeiro.
Ou seja, não é os filhos que fazem a vítima ficar naquela relação. Há dinâmicas da nossa personalidade que nós podemos não ter consciência que nos fazem estar com uma pessoa, ainda que ela nos seja tóxica. Muitas vezes se busca o filho até como uma alternativa, um caminho, acreditando ser um caminho para se livrar muitas dessa vezes violência. até se busca o filho com uma tentativa de salvar um casamento. De salvar o casamento, exato. Um casamento que já não tem condições de acontecer. Já que o senhor trouxe o filho, a gente tem alguns casos no Brasil também em que essa mulher, às vezes, é vítima de violência doméstica, tendo como agressor o filho. Isso também tem sido alvo de investigação de vocês? Também. Cada vez mais se estuda a violência familiar como um todo e esta agressão dos filhos contra os pais e também dos maus tratos a idosos, muitas vezes cometidos também por familiares que têm a seu cargo esses idosos e que vão cometendo essas agressões. Mas sim, há cada vez mais investigação sobre esse sentido porque reconhecemos essa problemática cada vez... Não é mais frequente, pelo menos como vamos falando mais, vamos ficando mais conscientes e as pessoas vão denunciando mais. Acredito que não seja um aumento real dos crimes, mas sim um aumento das denúncias de algo que já acontecia e estava apenas na sombra e no silêncio. Vocês também têm investigado, por exemplo, quando o senhor fala, muitas mulheres resolvem esticar, né, prolongar esse casamento, ou essa relação conjugal, apesar da violência, em nome dos filhos. E esses filhos vão acompanhando esse problema, essa violência doméstica. Vocês têm investigado o impacto desse tipo de violência em que a criança vai acompanhando ao longo do seu desenvolvimento? Sim, tem um impacto na vida escolar daquela criança, no desenvolvimento moral da criança, porque fica com um modelo de que a violência serve para resolver problemas e aqui mais uma vez a intervenção psicológica com este tipo de criança que foi exposta à violência interparental. Até há bem pouco tempo as vítimas, as crianças que eram expostas à violência interparental eram chamadas de vítimas silenciosas. Acreditava-se que elas passavam pelo problema sem ter qualquer impacto. E a investigação mostra completamente o contrário. Podem ter problemas de autoestima, afastamento, isolamento. Porquê? Porque têm medo, têm vergonha que na escola reconheçam que o pai agride a mãe, então isolam-se mais. Então há várias nuances que a investigação vai colocando sobre essa realidade. E se há pouco falávamos sobre a religião mais uma vez vai influenciar a situação da violência doméstica, não é? Casados até que a morte nos separa, aquilo que Deus uniu não separa o homem. Há questões culturais que vão para além da religião, é claro, mas que também incluem a religião, sim, que contribuem para estas situações de violência doméstica. Já que o senhor citou a igreja tem se preocupado com esse problema que é real? O senhor percebe algo nesse sentido lá em Portugal, por exemplo? Eu diria que é transversal agora no mundo, não é? Com o novo Papa, notamos uma lufada de ar fresco na Igreja Católica e um querer assumir que existem problemas, porque só assumindo que eles existem os podemos resolver. Então, as coisas vão ficando mais claras nesse sentido. Professor, o nosso tempo acabou. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco, uma grande oportunidade, na verdade, né? De podermos conversar com o senhor, trazer esse tema que assim, atinge a todas as sociedades e, como sempre fazemos no programa, abrimos um espaço para as suas considerações finais. Eu creio que é importante prevenirmos, e prevenirmos significa ir para as escolas, porque para além da família, a escola é o agente de socialização fundamental. Pode passar valores, ou melhor, deve passar valores que muitas vezes na família, por motivos vários, não acontecem. Nós estamos a educar uma sociedade muito baseada nos direitos e esquecemos que a sociedade, as crianças, os adolescentes e os futuros adultos também têm deveres para com essa sociedade. Por isso, quando falamos de violência, seja ela uma violência sexual ou uma violência doméstica, nós estamos a falar de um problema educacional que tem que ser encarado de frente. A escola está preparada, professor? Não tanto como deveria. Okay. Obrigada. Obrigado. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.